E aí, galera, tranquilo? Beleza? Gosto aqui de novo com vocês. Bom, a aula de hoje a gente vai falar sobre um tema muito maneiro, um tema muito recorrente em provas e um tema que geralmente tem problema, porque é matemática. Então, cara, não tem jeito, não existe outra alternativa. Depois dessa aula, tu vai ter que sentar e fazer 1 zilhão de exercícios sobre eles, ok? Unidade de concentração não é difícil, mas são muitas fórmulas e a matemática, né? E geralmente a gente tem dificuldade comum nesses dois caras, muitas fórmulas e matemática. Mas, cara, sem mistério, certo? Tudo depende de quantos exercícios nós vamos fazer. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é uma unidade de concentração? Unidade de concentração é uma medida que relaciona a quantidade de soluto com a quantidade de solvente. Ponto. Acabou. É isso. Então você pode relacionar a quantidade de soluto como solvente de diversas formas. Dependendo de cada forma que você relaciona, você tem uma unidade de concentração. Vamos para a primeira unidade de concentração, que talvez seja a mais fácil de compreender, que é a concentração comum. Como que eu represento a concentração comum? Aqui está a fórmula para vocês, né? C é igual a M1 sobre V. Vou tentar te dizer o que é cada coisa. C é o símbolo da concentração comum que a gente usa. M1 é a massa de soluto. Então, vou pegar minha caneta problemática, tu já sabe que minha caneta é problemática, então você não vai ficar chateado comigo. E vou tentar escrever isso aqui para você, cara. M1 é a massa do soluto. Massa do soluto. Bom, uma coisa que você não pode errar é que a massa do soluto sempre tem que estar em gramas. Show de bola? Sempre tem que estar em gramas. Bom, da mesma forma, você também tem o V aí. O V é tranquilo de saber, né? É o volume da solução. Volume. E ele também tem uma unidade específica. Não pode ser qualquer unidade, não. Essa unidade aí tem que ser em litros. Tranquilo? Tem que ser essas unidades. Bom, se você consegue entender isso, você consegue entender como que a gente vai fazer a próxima conta. Tá? Vamos lá fazer a conta sem problema. Vou ler para vocês. Qual a concentração de uma solução contendo 40 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 250 ml de solução? Já era, leu aí, deu parafuso, teto preto, tela azul, não deu nada. Mas é tranquilo, juro para você que é muito tranquilo, vamos fazer com calma. Qual a concentração? Então ele está querendo saber o meu C, né? O C é a incógnita. De uma solução contendo 40 gramas de cloreto de sódio, ou seja, a massa do meu soluto, cloreto de sódio, é 40, então M1 é igual a 40, dividido pelo volume. O volume da solução são 250 ml, mas você tem que lembrar que o volume da solução tem que ser sempre em litros. Então você vai ter que passar 250 ml para litro. Cara, 1 litro são 1000 ml. Sempre, sempre. Você pode usar essa conversão sempre, tá? Isso quer dizer que 250 ml é X. Esse X aqui, cara, vai dar 0,25, tá? Então, 250 ml é igual a 0,25 litros. Se você fizer essa conta aí, você é um cara bom em matemática, tenho certeza, esse valor vai dar 160 gramas por litro, tá bom? É esse o resultado. Uma coisa que sempre me perguntam é, Gotti, pelo amor de Deus, o que é isso aí? Grama vezes litro menos 1. É só uma notação matemática que a gente químico gosta de usar para ficar mais bonito, mais rebuscado, certo? Quando você divide alguma coisa, né? Tipo, vou tentar representar isso aqui para vocês, para que você entenda e você não ache que isso é um bicho de 7 cabeças, porque não é não. Só uma representação mesmo. A unidade é grama dividido por litro. Se você jogar esse litro para cima multiplicando, né? Ele vai ter que inverter a potência. A potência foi o sinal negativo. Então fica grama vezes litro menos 1. Né? Esse sinal negativo aqui da potência significa, na verdade, que ele está dividido. Tá? Não tem mistério nenhum, né? Nada que você não consiga entender. Bom, tu já sabe que eu apago mesmo, né? Não tô nem aí para você, cara. Vamos lá. Densidade. É interessante você saber uma coisa. Densidade não é uma unidade de concentração, tá? Densidade é uma propriedade das soluções. Qual a diferença? Se você perceber que a fórmula ela é muito semelhante à fórmula da concentração comum. Então, qual é a grande diferença da densidade para a concentração comum? A grande diferença da densidade para a concentração comum é que a densidade ela relaciona a massa total
com o volume total, enquanto a concentração comum é a massa do soluto sobre o volume total. Entendeu? Então vamos dar uma lida aqui. Dissolve-se 196 gramas de ácido sulfúrico em 4 gramas de água. Sabendo-se que o volume da solução obtida é igual a 108 ml, determine os valores aproximados de densidade dessa solução e da concentração de ácido sulfúrico em gramas por ml. Bom, primeiro de tudo que você tem que entender é o seguinte: a densidade, ela é a massa total sobre o volume total, né? Então, quando eu vou calcular aqui, ó, a densidade... outra coisa, tá? Unidade de densidade. Densidade não tem uma unidade fixa, mas geralmente é grama por ml ou quilo por litro, tá? Então, a densidade vai ser igual. Qual é a massa total do meu sistema? Você já sabe, cara. Eu tenho 196 gramas de soluto, mais... Esse mais aqui não ficou bonito, né? É a minha caneta me traindo, como sempre. Mais 4 gramas de água. Isso aqui dá 200, né? Então, tem um total 200 gramas da solução. Então, a densidade é igual a 200 dividido pelo volume, certo? Gotti, eu posso botar esse volume em ml aí? Cara, na densidade pode. A densidade não tem uma coisa fixa de qual é a unidade que você vai usar. Geralmente é quilo por litro. Vou botar aqui no canto, né? A unidade geralmente é quilo por litro ou grama por ml, tá? E aí você fazendo essa conta aqui, você vai descobrir que o valor é de 1,85 gramas por ml. Essa é a densidade da solução de ácido sulfúrico que ele fala aí. Show de bola? Bom, tu já está preparado, já sabe o que acontece quando eu termino de fazer uma parada, né? Eu apago. Próxima unidade de concentração. Porcentagem em massa. Bom, a porcentagem em massa, a fórmula que parece um bicho de 7 cabeças, não é, cara, é muito tranquila. Porcentagem em massa é a massa do soluto dividido pela massa total do sistema vezes 100. Cara, é bem tranquilo ainda. Importante que a unidade de massa seja a mesma. Ou seja, se a massa do soluto está em grama, a massa total, grama. Se a massa do soluto está em quilo, massa total, quilo. Tem que estar na mesma unidade. Então, sem enrolar muito, vamos fazer o exercício aqui para a gente ver como que funciona. Uma solução aquosa de hidróxido de sódio é preparada misturando-se 20 gramas de soluto com 140 gramas de solvente. Qual a porcentagem em massa do soluto na solução? Boa, cara, se você tivesse... sem assistir essa aula, esse momento seria muito tenso, né? Eu lembro quando eu era aluno, cara, eu olhava para esse negócio e falava, cara, não é possível estar faltando informação, tem muita letra ali e tem pouca informação. Não tem, cara, tem tudo que você precisa aqui, você precisa só identificar o que é cada coisa. Vamos lá. A porcentagem em massa por massa, é igual à massa do soluto. Quem é o soluto nesse caso? É o hidróxido de sódio, né? E ele fala, misturando-se 20 gramas de soluto, então a massa do soluto é 20. Sobre a massa do soluto mais a massa do solvente. Então aqui é 20 mais 140. Que ele disse também a massa do solvente. Isso aqui vezes 100. Bom, então a porcentagem em massa dessa solução vai ser igual 20 mais 140 dá 160, né? E 20 dividido por 160 dá... Deixa eu ver aqui. 20 dividido por 160 dá 0,125. Isso aqui vai multiplicar por 100. Então, isso aqui vai dar... Deixa eu ajeitar minha caneta aqui. Vai dar 12,5%. É só isso. É simples. A conta pode ficar mais difícil matematicamente, mas é isso. Não tem segredo. Massa do soluto sobre a massa total, na minha solução, vezes 100. Tranquilo? Bom, estou apagando. Estou ficando bonzinho, cara. O tempo está me deixando muito bonzinho. Estou avisando já. Porcentagem de volume. A ideia é a mesma. Volume do soluto sobre o volume total da solução, soluto mais solvente, vezes 100. Vamos ver um exemplo. Uma bebida apresenta 10% de teor alcoólico. Determine sua porcentagem de volume e calcule o volume de álcool ingerido por uma pessoa que beber
300 ml dessa bebida. Uma parada legal, cara, foi um momento de quarentena, cara. Isso é muito doido mesmo. Calma aí, segunda um segundo que eu já volto aqui e vou te mostrar a parada. Bom, aqui eu voltei com um frasco de álcool, né? A gente está no momento da quarentena que a gente precisa usar álcool para higienizar as coisas. E aí existem duas medidas muito interessantes no frasco de álcool. Quando você está trabalhando com álcool desses, assim, álcool mesmo, a medida que você tem aqui, vocês não vão conseguir ver que a qualidade do vídeo é baixa, né? Mas vocês têm aqui um negócio chamado 46 INP. Essa unidade de medida aqui, ela é uma porcentagem em massa. INP é uma unidade de medida de porcentagem em massa. Então aqui a gente tem 46% em massa de álcool, ou seja, 46% desse cara aqui, da massa dele, é álcool, o resto é água. Bom, essa é uma forma de medir grau alcoólico. A outra forma de medir, peguei aqui uma bebida alcoólica, uma garrafa de uísque, e aqui a gente tem uma porcentagem, aqui não está escrito nesse daqui, porque essa bebida é uma bebida, não está escrito aqui. Mas você pode pegar uma bebida alcoólica, você vai ver que lá está escrito grau GL. Grau GL é grau mesmo, né? O segundo grau, e um GL. Aquilo ali é uma porcentagem em volume. Então, cara, você lida com isso no seu dia a dia, né? Você tem a porcentagem em massa e a porcentagem em volume. Duas formas de medir, só que elas estão de nomes diferentes. Então, você pode chamar a porcentagem em massa de grau INP e a porcentagem em volume em grau Gay-Lussac, né? Que é o grau GL. Bom, só uma curiosidade. Uma bebida apresenta 10% de teor alcoólico, ou seja, cara, ela apresenta 10%, ou melhor, 10 graus GL, né? Isso aí é a porcentagem de volume, né? É a mesma coisa. Determine sua porcentagem de volume, são sinônimos, e calcule o valor, e calcule o volume de álcool ingerido por uma pessoa que beber 300 ml da bebida. Então, cara, a gente sabe que 10% de teor alcoólico quer dizer que a porcentagem é 10, né? Porcentagem de volume é 10, é igual o volume do soluto, que é o álcool que ele quer, sobre o volume total da solução, a gente disse que são 300 ml. Opa, ficou muito ruim, né? 300 ml. Ficou ruim de novo, Jesus do céu. 300 ml vezes 100. Se você resolver essa continha aqui, né? Dá 3.000 dividido por 100. Isso aqui vai dar 30 ml de álcool. Ou seja, a pessoa que ingere um copo de 300 ml já ingeriu 30 ml de álcool numa bebida dessa. Tranquilo? Vamos apagar aqui. Porcentagem massa-volume. Essa aqui talvez seja a que gere mais confusão, mas ela não é muito difícil, não. A porcentagem massa-volume, você vai fazer uma regra de 3. Leide, para de se coçar. Agora não, que eu tô dando aula. Depois a gente conversa. Sai. Calcule a massa de ácido bórico. Me perdi, né? A porcentagem de massa-volume pode ser resolvida como uma regra de 3. Então você vai ter que fazer uma regra de 3, não tem segredo, não. Calcule a massa de ácido bórico encontrada em 1 litro de solução cuja concentração massa-volume é de 30%. Pô, Gotti, eu não sei fazer regra de 3. Olha só qual é a definição de porcentagem de massa-volume. É a massa dissolvida em 100 ml de água. Ou seja, é a massa em gramas em a cada 100 ml de água, não, de solução, né? Aqui ele diz que tem 30%. Isso significa que são 30 gramas em 100 ml. Essa é a sua primeira linha da regra de 3. 30 gramas de soluto em 100 ml. Por que eu posso afirmar isso? Porque ele diz que a porcentagem massa-volume é 30%. O que você vai fazer agora? Você quer saber qual é a massa em 1 litro. E aí você tem que saber, cara. Eu já falei aquilo para você. Mas 1 litro é a mesma coisa do que 1.000 ml. Você tem que saber essa conversão. Tá? E aí você vai botar aqui 1.000 ml e vai descobrir a massa em gramas. A massa em gramas são 300 gramas de soluto. Show de bola? Sem segredo nenhum, né? Esse aí talvez seja o que pode gerar mais confusão, mas é o mais simples de todos. Bom, gente, essa é a primeira parte sobre unidade de concentração. No próximo vídeo a gente vai ver algumas outras unidades de concentração e a mais importante de todas elas, com certeza. Ok? Beijão.